As vendas de fertilizantes no primeiro semestre aumentaram em 10,5% no mercado brasileiro. Os dados são da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, que representa a indústria. Ainda há muita dúvida se este crescimento será mantido até o final deste ano. Quem acompanha este tema de pertinho e agora traz detalhes é Gustavo Lustosa. Gustavo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia quem nos assiste na CNN Money. Pois é, o mercado brasileiro registrou esses números bem robustos aí para os fertilizantes de janeiro a junho. Dados da associação conhecida como ANDA, né, que é a sigla da associação, mostrou que essas entregas alcançaram 20,14 milhões de toneladas aí de janeiro a junho. No primeiro semestre do ano passado haviam sido 18 milhões de toneladas. Se a gente olhar só para o mês de junho, que é o que finaliza esse semestre, foram 4,3 milhões de toneladas, uma alta aí de 7,2% de crescimento em um ano. Mostra aí que os produtores já estão de olho na safra que começa agora, né? Que já começou, na verdade, mas que o plantio está começando agora, safra 25, 26, que a gente, no caso da soja, provavelmente vai ter mais uma safra muito robusta, recorde, segundo projeções da Conab, o órgão do governo que monitora esse tipo de coisa. A safra brasileira de soja deve atingir 177,6 milhões de toneladas. Se isso for confirmado, a gente está falando de um volume 3,5, 3,6, perdão, por cento maior ao que foi a safra anterior, 24, 25, que ficou ali em 171 milhões de toneladas. E essas 6 milhões de toneladas extras devem vir porque a área deve aumentar cerca de 3,7%. A gente deve chegar aí a 49,1 milhões de hectares só dedicados à soja. Mas voltando à entrega de fertilizantes, né, a gente viu que nesse semestre o Mato Grosso foi o principal responsável aí pelas compras. 24% do total foi lá para o estado, porque é o principal estado de produção agrícola, principalmente em relação à soja que eu estava falando. Na sequência, a gente tem Paraná, que também é muito forte na soja, e aí vem Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. De um lado, a gente olha para esses números aí com otimismo, né, mostrando que os produtores estão plantando, né, a colheita tem aumentado, então a demanda por fertilizantes aumenta, mas existe aí uma preocupação da própria associação com o que vem por aí até dezembro. No início de setembro, a própria Anda organizou um evento ali com os distribuidores e chegou a pontuar que esse ambiente de juros altos, um financiamento mais difícil aí por conta das recuperações judiciais, pode fazer com que o setor de fertilizantes aí empate as vendas com 2025, né? Ou seja, tem uma demanda menor agora nesse segundo semestre. A previsão anterior da ANDA, no começo do ano, era que as entregas somassem aí de 47 a 48 milhões de toneladas, mas agora a projeção é de empatar, como eu falei, para 46 milhões de toneladas, que é o mesmo número que a gente viu no ano passado. Quem deu esses dados foi o próprio presidente da ANDA, o Eduardo Monteiro, que também é o Country Manager da Mosaic, que é uma das principais empresas de fertilizantes do mundo, né? O Country Manager é o diretor aqui da operação brasileira. Por quê? Né? Como eu falei, o cenário macroeconômico, né? Juros, recuperações judiciais no setor acabam dificultando o crédito, e isso faz os agricultores segurarem os investimentos, ou às vezes até diminuírem esses investimentos, e o que acaba afetando a compra de fertilizantes. Tem uma outra questão também que tem a ver com o preço, né? Por mais que os estoques globais estejam elevados, que é um lado positivo, porque tende a diminuir os preços, a gente tem umas questões internacionais aí que complicam. Por exemplo, a Índia, que é um grande produtor agrícola também, tem ali uma licitação local, ali uma indicação para comprar até 5 milhões de toneladas de ureia até outubro, por exemplo, só que até agora só comprou 2 milhões de toneladas. Então ainda tem uma incerteza. E, além disso, como sempre, a gente nunca pode deixar de falar do tarifaço de Trump e das políticas externas dos Estados Unidos, que acabam também deixando sempre um ponto de interrogação em qualquer mercado. Isso porque o Brasil hoje, como ele é muito dependente de compras de fertilizantes externos, um dos grandes parceiros deles é a Rússia. E aí o mercado ainda analisa ali uma possível retaliação dos Estados Unidos a quem fizer negócios com a Rússia, que é o caso do Brasil. Então, ainda é cedo para dizer se essa super safra, essa nova super safra vai puxar de novo, como puxou agora nesse primeiro semestre, esse mercado de fertilizantes. Claro, aparentemente os produtores estão preparados para a safra que começou agora, mas ainda tem aquele ponto, aquele produtor que deixou para comprar no final, ali chegando perto do plantio, talvez tenha esse atraso, né? A gente teve então de um lado, Gabriel, esse primeiro semestre positivo, mas que deve desacelerar a partir de agora, como a gente sempre fala, né? Vamos aguardar, porque ainda tem muita água para rolar aqui e lá fora, mas pelo menos a foto do momento do primeiro semestre foi muito positiva para essas empresas de fertilizantes, Gabriel. Aguardemos, Gustavo. Obrigado. Até uma próxima. Bom trabalho a você. Obrigado, bom dia. Valeu.